tarde você vai estar chegando atrasado, tá bom? Deus abençoe, pastor, com muita liberdade. Amém, obrigado. Na palavra do Senhor. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor. Muito bom a gente estar aqui de volta, né? Eu e minha família, a gente teve um período aí de ausência, mas é muito bom estar em casa, né? Aqui é a nossa casa, a gente fica feliz. Obrigado. Aí sim. Muito obrigado. Como foi dito, né? Ontem foi bênção, né? Esse final de semana foi uma bênção para nós, né? A gente vê a igreja, né? Movimentando, a igreja tendo eventos, né? Nesse pós-pandemia. É muito bom, né? A gente poder estar junto de novo, a gente, né, poder estar pensando em eventos, organizando eventos, né? E aí fica o convite, né, para todos, né, a ficar atento aos próximos, né? A congregação do aeroporto veio, né, fazer esse convite para nós, para poder participar, né? É outro Ministério Sal da Terra aqui em Uberaba, então fica esse convite para todos aí, né? E se Deus quiser nos abençoar, vai ter muitos outros eventos ainda durante esse ano. Amém? Irmãos, vamos orar, né? Eu convido a curvar a cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra que tem nos dado direcionamento, ó Deus, tem iluminado o nosso caminho, Senhor. E nós convidamos, Senhor, o Espírito Santo aqui no nosso meio para poder trabalhar o nosso coração, para poder nos dar todo o entendimento, discernimento, ó Deus, que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo, Senhor, é para a Tua honra e a Tua glória, Senhor, para que a gente possa ser cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, é o que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, semana passada, né, o pastor Bruno, ele ministrou sobre aplainar o coração, né, nivelar o coração, e é bom quando a gente vê, né, que o Espírito Santo, ele é coerente, né, as coisas vão acontecendo assim no tempo certo e não foi nada combinado, né? Então, muito da palavra que foi ministrada semana passada, ela, né, vai se fazer presente hoje, né? Tá uma coisa ligada com a outra, né? E ele falou semana passada, né, sobre coisas que têm nos prendido, né, coisa que tem nos impedido de viver o que Deus tem para nós, né? Ele sempre fala, né, que a vontade de Deus para nós ela é boa, perfeita e agradável, né? Mas muitas coisas às vezes nos impedem, né? A Bíblia fala, né, sobre a gente correr, né, uma corrida e fala sobre pesos, né, sobre a gente às vezes ir acumulando pesos, coisas que nos atrapalham, né, na nossa caminhada, na nossa corrida, na nossa vida cristã. E muitas coisas têm nos impedido de avançar, né, de viver o que Deus tem para nós. Então, hoje eu queria trazer uma reflexão para nós a respeito disso. Né, para a gente entender um pouquinho, a gente começar voltando, né, começar olhando para Gênesis, né, para a nossa criação, para como Deus nos criou, né, o que foi ali que faz parte de nós, faz parte do nosso DNA. E aí tem 3 versículos, né, para a gente poder ver um pouquinho isso. O primeiro, hoje, é Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. Tá lá. Diz, ali é Salomão, né? Um homem mais sábio que passou por essa terra. Ele está falando lá, ó. Ele fez tudo, falando sobre Deus, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, Salomão é só o 3, Gil. Então, ele está falando sobre isso, né, que Deus nos criou e colocou no nosso coração esse anseio pela eternidade. Né, e um dos nomes, né, de Deus é o eterno. Né, então, nós temos anseio pela eternidade, nós temos anseio pelo eterno. Né, um outro versículo é o Salmo 42, versículo 1 e 2. Salmo 42. Aqui o salmista inspirado, né, pelo Espírito, né, ele vai falar sobre isso. Ó. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Né, e o outro salmo, Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, versículo 1. O salmista também está nessa mesma linha, né? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Né? Então a gente vê, né, que Deus nos criou com esse anseio, com essa sede, né, com essa fome
pela eternidade, pelo eterno, né, por Ele. E a gente vê isso, né, quando a gente vai lá em Gênesis e a gente vê a criação, né, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele não estava sozinho, né, aí entra a Trindade Santa, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele não estava sozinho, né, então ele criou algo à imagem de uma família. Ele criou algo à semelhança de uma família, de uma intimidade profunda, de um relacionamento profundo, né. Foi nesse contexto que nós fomos criados, né. Para isso mesmo, é para comunhão, para o relacionamento com Ele, né? Então, isso tudo mostra, né, como Deus nos criou, como Ele, né, foi essa criação, para o relacionamento com Ele, né? E a gente vê isso, né, que a nossa ligação está intimamente ligada, né, à Trindade, né, a essa essência de Deus, quando a gente vê que todo ser humano tem 3 necessidades básicas, né? Tem mais, né, mas vamos trazer 3 aqui. Né, a primeira necessidade que o ser humano tem é de amor, né? Todo ser humano, por mais que às vezes ele tenta ser durão ali, ele tenta guardar, ele tem necessidade de amor, né? De receber amor, de dar amor, né? Isso tá lá ligado, né? Ligado ao Pai. O Pai é amor, né? Outra necessidade que o ser humano tem é de beleza, né? Nós temos esse anseio por beleza, né? A gente vê que os nossos sentidos, eles são atraídos pelo belo, né? E isso também está intimamente ligado com Deus. Né, os nossos sentidos, eles são atraídos por aquilo que é algo que foge do comum, né? Tudo que foge do comum tende a nos atrair, né? E outro anseio, que também a gente, né, comprova essa criação, né, do Pai, que está tudo ligado a Ele, é o anseio que a gente tem de importância, né, de pertencer a algo, né, pertencer a uma família, pertencer a uma causa nobre, a algo que é maior do que a nossa própria existência, né? O ser humano também tem essa necessidade, né? E infelizmente a gente vê que o ser humano tem tanto essa necessidade quando a gente vê até a questão das drogas, né? Porque muitas vezes as drogas, ela é um meio, né? A pessoa às vezes se sente tão solitária, tão sozinha, que ela busca uma família, e às vezes é na droga que ela encontra, né? Infelizmente. Mas isso mostra essas necessidades básicas, né, que o ser humano tem. Então, todo ser humano tem esse anseio, tem essa necessidade, tem essa sede, tem essa fome, né? E a gente viu, né, por alguns versículos, que Deus nos criou com isso, né? Que isso não é algo errado, isso não é fruto do pecado. Não, o pecado nos separou de Deus, né? Nos separou dessa fonte, né? A fonte disso tudo, das nossas necessidades. Mas não foi algo errado, faz parte da nossa criação. Essa necessidade que nós temos não foi fruto do pecado, não é algo errado, na verdade é o sentido de nós existirmos, né? Ele nos criou para relacionamento com Ele, né? Família, filhos, né? Um relacionamento íntimo com Ele. Então, se nós somos essa sede, né? Se nós temos essa sede, se nós temos essa fome, nada mais justo do que a gente matar a fome, né? A gente buscar matar a sede, matar a fome, mas qual que seria o problema, então? O problema é que muitas vezes a gente não sabe a fonte correta para matar a fome, a sede que a nossa alma tem, né? Os salmistas falaram sobre isso, né? A nossa alma tem sede, e às vezes a gente não consegue discernir, né, a fonte de água viva, né? E a gente busca, e às vezes em outras coisas, saciar a sede da nossa alma. A sede que só Ele pode saciar, né? A gente às vezes busca água salobra, né? E a água salobra, ela faz o quê? Ela faz com que a gente tenha ainda mais sede, né? Ela faz, a gente busca matar a nossa fome com porcaria, né? Com fast food, né? E esse fast food para a alma não faz nada bem, assim como o fast food também para nós não faz nada bem. Então, qual que é o problema? O problema é não conhecer a fonte, né? Não conhecer a fonte de toda satisfação, que é o nosso Pai. Esse é um problema, né? É o que a gente vê do lado de fora da igreja. Mas o problema é que nós também, né, a parte de dentro, nós que somos família, que conhecemos a fonte, a gente também tropeça, né? Eu acredito, assim, a começar por mim, que essa é uma luta nossa, né? Uma luta de todo mundo, independente se está sentado ou se está aqui em cima, né, se é pastor, se não é, essa é uma luta diária, né? É uma luta pelo nosso coração, né? Pela fidelidade do nosso coração. Então, isso é um problema porque isso nos acomete também. E hoje a gente tentar identificar algumas coisas, né, que às vezes começa a virar um peso para nós e começa a nos atrapalhar, né? O tema da pregação é fugindo da superficialidade. Então, essas coisas,
elas tendem a nos deixar numa superficialidade, né? Tendem a nos deixar num relacionamento com Deus bem superficial. A gente não aprofunda as nossas raízes. E é engraçado porque muitas vezes a gente consegue reconhecer pecados, né? A gente reconhece pecado, a gente reconhece aquilo que desagrada a Deus e às vezes a gente sabe, não, isso aqui a gente precisa abandonar, isso aqui eu preciso abandonar. Mas o que essa reflexão de hoje traz para nós é a gente ir além, né? É saber reconhecer que não é só a luta contra o pecado, mas tem coisas que às vezes a gente vai precisar abrir mão que são listas, né? Não é pecado, mas que tem nos atrapalhado, tem sido para nós peso e tem nos atrapalhado nesse relacionamento com Deus. Eu vi uma ministração que falava sobre isso, recente, falava sobre a gente comer porcaria. Quem come porcaria, depois não vai ter fome para buscar o verdadeiro alimento, né? Um exemplo, às vezes, é o próprio Davi, né? Se chegar ali 11h30 da manhã ele pedir para comer salgadinho, ele não vai almoçar legal, né? Aquela comida que sustenta, que nutre, ele não vai se alimentar bem. Logo depois ele vai estar pedindo comida de novo, vai querer comer porcaria de novo, né? Então, a nossa vida espiritual não é diferente disso, né? Então, se a nossa alma tem sede, se a nossa alma tem fome, e a gente começa a buscar em outras coisas essa saciedade, né, a gente vai continuar na superficialidade, a gente vai continuar não sendo nutrido, né, como a gente deveria ser. E aí a gente vai olhar lá no que Pedro fala para nós em Atos, no capítulo 2, versículo 40. Atos 2, 40. Aqui é o sermão, né, de Pedro no dia de Pentecostes, né, é o finalzinho do sermão ali. Né, ele já tinha, né, falado várias coisas e as pessoas perguntam, não, então o que nós devemos fazer, né? E uma das advertências que ele traz, né, no finalzinho é essa aí, ó. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Né, então a gente vê aqui que ele não está falando só sobre pecado, né? Salvem-se do pecado. Não, ele está falando de algo que vai além. Ele está falando de algo que está acometendo toda a sociedade que está, né, ao redor dele. Ele faz essa advertência, né, aonde eles estão caminhando por um sentido, fiquem atentos, né, e se está vendo que vai dar errado, se está vendo que o sentido não é esse, né, converta, né, dê a volta, vai por outro sentido. E a gente vê que a nossa sociedade, né, ela está totalmente hipnotizada, né, ela está totalmente corrompida, né, e esse é o alerta de Pedro. E a gente entende isso, né, com um versículo que está lá em 2 Coríntios 4:4. A gente entende, né, essa sociedade cega justamente por esse versículo, 2 Coríntios 4:4. Olha lá, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Né? Então a gente sabe que o Deus dessa era é isso que ele está fazendo, ele está cegando, né? Ele está deixando hipnotizada ali, né, toda essa geração. E essa é a advertência de Pedro, né, caminhar num outro sentido. E aí é que entra, né, algumas coisas mais práticas para a nossa vida, né, porque esse anseio, essa sede, essa fome que a nossa alma tem, ela tem sido explorada, né, ela tem sido explorada nesse tempo. E aí tem dois níveis, né, em que ela está sendo explorada. Né. O primeiro nível é um nível mais exterior. Ele fala sobre bens materiais, né, essa questão da tecnologia, da gente estar sempre buscando, né, tecnologias novas, né, não só tecnologia, a gente pode falar de um restaurante novo, né, a gente é inundado o tempo todo por propagandas, né, relacionadas a esse apelo um pouco mais exterior. Né, novo celular que foi lançado, aí a outra marca também está lançando outro, o carro está lançando um, está lançando outro. Então, esse apelo material é uma das coisas que nos atrapalha. Né, se a gente, não estou falando aqui que é errado, né, a gente buscar uma coisa melhor, uma coisa nova, que é pecado, não é isso, mas nós estamos falando sobre pesos, né, coisas que às vezes vai nos atrapalhando e vai nos mantendo nessa superficialidade. Então esse é um apelo mais exterior, essa questão da gente ficar sempre antenado e numa busca louca, né, atrás, né, disso tudo, e em detrimento à palavra de Deus, né, e uma vida devocional. Mas tem um anseio que ele ainda é um pouco pior. É um anseio que ele é mais interior e ele é mais profundo. E é um anseio que ele é explorado pela indústria do entretenimento. Né? E aqui a gente pode citar várias coisas.
né, jogos, novelas, seriados, filmes. E por que que isso é um pouco mais profundo? Porque isso mexe muito com a nossa alma, com aquelas necessidades básicas que a gente tem, né? Então, um exemplo, né, a pessoa vai no cinema e vê aquele filme, né, que fala de uma história de amor, que é bonita, perfeita, né, e fica naquela sensação toda, mas aquilo ali passa, né, aquilo ali vai saciar a alma de uma forma muito superficial, né, aquilo ali passa e continua, a alma vai continuar com o vazio, né, se não for preenchido na fonte certa, a alma vai continuar no vazio. Né, um filme de herói, né, onde mexe com aquela necessidade básica nossa de importância, né? Então você vê um filme de herói, ele foi, fez, aconteceu, né, e de repente a pessoa volta para a realidade, né? Hoje a gente tem um meme, né? Expectativa e realidade, né? Expectativa e realidade. Então o entretenimento ele tem feito isso, né? Ele tem instigado a nossa alma, né, com várias coisas e nos deixa depois definhando. Né, não supre, não nutre e deixa depois definhando. Vai aumentando a lacuna, né, entre o que a gente contempla e a nossa realidade. E isso a gente vê que tem refletido na sociedade, né, nessa sociedade, nessa geração que caminha para o fim dos tempos. Porque esse aumento dessa lacuna tem gerado corrente de pecado, né, por raiva, né, frustração, e mesmo que inconsciente, né, as pessoas né, ficando com aquilo ali acumulado, essa raiva, essa frustração, né, porque contempla, né, de repente cai numa realidade que é diferente, né, e isso vai inconscientemente vai mexendo com a pessoa. Então é por isso que esse é um apelo, ele é mais profundo, né, então é um apelo mais exterior, né, dessa coisa dos bens materiais, e um apelo mais interior que mexe mais com a nossa alma, que é a questão do entretenimento. Né, eu volto a dizer que não é que isso seja errado, né, não é que isso seja errado, né, mas é a gente poder no nosso dia a dia, essa reflexão, a gente poder meditar sobre ela, é a gente poder organizar e priorizar o que deve ser priorizado, né, a gente saber qual é a fonte, né, aonde nós devemos buscar, né, a satisfação da nossa alma, né, o prazer, a alegria da nossa alma, e Deus é essa fonte, né, Deus é essa fonte. E o resultado disso é o que a gente vê, né, na nossa sociedade. Pessoas doentes, depressivas, né, depressão é o mal que a gente está vivendo, né, é justamente por isso, né, pessoas que às vezes desconhecem, ou mesmo conhecendo a fonte, né, ainda está, né, com esse problema, com essa dificuldade, e a pessoa vai cada vez mais definhando. E o pior disso tudo é que nós, né, temos que nos atentar a isso, né, isso é algo que a gente precisa diariamente, né, lutar contra. Porque as pessoas que estão lá de fora, elas, ao entrar em contato, né, com quem é de dentro, e a Bíblia nos convida, a palavra de Deus nos convida a ser luz do mundo, sal da terra. Então, essas pessoas que estão de fora, que, né, estão totalmente cegas, estão nas trevas, ao entrar em contato com esse pessoal, né, devia encontrar ali, como o pastor Bruno falou semana passada, nós não somos a solução, mas devia encontrar quem aponta a solução. Né? Devia ser o povo mais feliz da terra. Né, porque nós temos a fonte da nossa alegria, né, a nossa satisfação em Deus. E a gente não vê que não é isso que está acontecendo. Né, então, é algo que a gente deve se atentar. Né, então, esse é o resultado, né, essa boom aí, né, de depressão que a gente está vivendo em todas as pessoas. E isso é perigoso. Né, a gente viver nessa superficialidade é perigoso. Porque o pastor Bruno disse semana passada também, tá vendo? Toda hora está sobre a gente perder a sensibilidade. Né, porque a gente ficando nessa superficialidade, a gente vai perdendo a sensibilidade. Né, a palavra de Deus diz, não apagueis o espírito. Né, então o espírito ele pode ser apagado, a gente pode abafar a voz dele. E abafando cada vez mais, a gente vai deixar de ouvir. Né, e deixar de ouvir pode nos levar à apostasia, né, que é outra coisa que a palavra de Deus também nos alerta. Né, a apostasia que é o abandono da fé. Né, então apaga o espírito e aí pode vir a apostasia. E aí tem alguns versículos, né, que falam sobre essa apostasia, né, para nos deixar alerta. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda Tessalonicenses 2, 3. Não deixe que ninguém engane, não deixem que ninguém os engane, de modo algum.
antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Né? Então, Paulo está nos falando aqui, né? Nos fazendo esse alerta, né? Virá a apostasia. Né? Então, a gente tem que estar atento. O segundo texto é 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Também falando sobre essa apostasia, né? Sobre o perigo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então são todos esses alertas, né? E tem alguns outros também, né? Fala que no fim dos tempos o amor de quase todos se esfriará, né? Então é essa questão. E qual seria então a solução para nós, né? E aí a gente, baseado, né, naquela advertência que Pedro nos faz, né, de salvai-vos dessa geração corrompida, a gente pode pegar na palavra de Deus alguns exemplos, né? E Noé e Ló são exemplos para nós disso, né, de homens que eles se salvaram daquela geração corrompida, né? A gente sabe, né, que não é fácil na nossa sociedade a gente ser diferente, né? Não é fácil, mas para eles também não eram fácil, né? Eu fico imaginando Noé lá construindo a arca, né? Quantas zombarias ele não deve ter aguentado, né? Falar, esse cara tá louco, maior solzão aí, e esse cara construindo essa arca, ele, né? Mas não, ele se manteve firme, né? No direcionamento que ele tinha. Ló também a mesma coisa, né? Também não era fácil viver, né? Na sociedade que Ló estava inserido, mas, né? Ele ficava abismado com tudo aquilo que estava à volta dele, mas ele se manteve firme, ele se manteve diferente, né, do que tudo que estava à volta dele, né, e eles foram salvos daquela geração. Uma outra lição também que a gente pode trazer para a nossa vida, né, é o que Jesus nos ensina na parábola das 10 virgens. Né, eu já até compartilhei sobre essa palavra, né, na nossa confraternização no final do ano, e Jesus ali, Mateus 25, para quem vou convidar a ler em casa, né, para a gente não estender muito, Mateus 25, de 1 a 13, é a parábola das 10 virgens, né, onde 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Né, 5 não tinham óleo suficiente e 5 tinham óleo suficiente. Né, e quando o noivo chegou, a palavra de Deus fala que ele demorou, mas ele chegou, e as 5 que eram prudentes, que tinham óleo com elas participaram, né, do banquete com o noivo. Né, e essa lição a gente traz para nós, né, é sobre isso, é sobre adquirir óleo. Né, Jesus está nos ensinando a importância da gente ter óleo com a gente. E sobre essa lição, fica 3 perguntas para nós. Né? Será que nós vamos ter óleo suficiente para combater os ataques de distração e sedução que essa época faz com a gente? Será que nós vamos ter? A gente precisa adquirir. Né, uma outra pergunta, será que a gente vai ter óleo suficiente para combater o tédio? Porque o tédio é algo que nos assedia também. Né? E às vezes muitas vezes pelo tédio que a gente vai buscar matar a nossa fome no fast food espiritual ali, né? no entretenimento qualquer. Né? Então é combater o tédio. E será que a gente vai ter amor suficiente quando o noivo voltar? Né? O óleo, o amor suficiente? Porque, né, como eu disse, o amor de quase todos vai se esfriar. Então são, né, perguntas que fica para a gente poder refletir sobre elas. Mas para a gente encerrar, irmãos, eu queria falar sobre um convite, porque tem um convite para nós, um convite que é maravilhoso. E eu queria pedir, né, para quem está com a Bíblia aí, para que abra, né, se ainda não marcou na Bíblia, que marque, porque eu acho que isso é maravilhoso da parte do nosso Pai para nós. É Isaías 55. Isaías 55, de 1 a 3. Olha o convite que Deus está fazendo para nós aí. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim. Ouça-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Olha que maravilhoso esse convite. É o convite para um banquete.
né? E aqui fala, né, sem dinheiro nenhum, né, do jeito que a gente está. Né? A gente é pobre, cego, nu, miserável, e é isso, né? Deus está nos convidando a si mesmo. Esse é o convite para o verdadeiro banquete, o banquete que vai saciar a nossa alma. É um banquete de comunhão com o Pai, né, de relacionamento íntimo com Ele. E quando eu estava refletindo nesse finalzinho aqui, né, dessa reflexão, me veio, né, assim, a parábola do filho pródigo, né, porque esse é um convite do Pai para nós, né, e aí me veio esse Pai, né, o Pai da parábola, que é o nosso Pai que está no céu, né. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Quantas vezes aquele pai não ficou olhando, né, para a estradinha lá, pensando assim, será que é hoje que meu filho vem? Né, será que é hoje? Muitas vezes não foi, né, e estava tudo preparado, né, o banquete estava todo preparado ali. Né, e vários dias após dias, ele olhando para a estradinha, será que é hoje? Né, e me veio isso, né, quantas vezes será que a gente não deixa, né, o nosso pai esperando? Né? Será que é hoje que o meu filho vem, né, para aquele devocional, para aquele momento ali comigo, conversar comigo, se derramar, vir ficar aqui no meu colo? Né? Quantas vezes a gente não faz isso? A gente não deixa o nosso pai que está no céu esperando. Então, é sobre isso, é sobre saber, né, que ele está sempre de braços abertos. Né? Na parábola do filho pródigo, a gente vê, né, que o filho estava todo lá fedido, sujo, e o pai estava de braços abertos, o pai abraçou, o pai beijou. Né? Então, é isso, né? Ele é o nosso pai. Esse é o desejo do coração de Deus, né? Um relacionamento íntimo com a gente. E é esse o óleo, né? Esse óleo que a gente adquire, essa unção do Espírito Santo que a gente adquire quando a gente passa tempo com Ele, é o que vai curar esse mal, né? Que vai nos ajudar a curar esse mal, né? Dessa sedução, né? Do entretenimento, de todas essas coisas que nós falamos aqui, né? Essa é o remédio. É saber que seria muita maldade de Deus nos criar com essa fome, com essa sede, de forma que ele não fosse suficiente para poder suprir. Isso seria maldade, e ele não é assim. Nós sabemos que ele é capaz de suprir. Né? Se ele colocou essa fome em nós, é porque ele é capaz de suprir, e ele é fonte de água viva. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Amém, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor, por essa palavra, ó Deus. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor. Perdoar todas as vezes que nós protelamos a nossa oração, que nós protelamos esse momento de comunhão contigo, ó Deus. E que hoje, Pai, essa noite, quem assim entendeu, ó Deus, que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor. Que nós, todos os dias, a gente possa se lembrar desse Pai que está de braços abertos, nos esperando. Lembrar desse convite que o Senhor nos fez, né, que sem dinheiro algum venham, compram, comam, e que nós possamos sair dessa noite diferentes do que a gente entrou, que a gente possa sair fortalecido, ó Deus, e que a gente fique atento, Pai, atento a todo o peso que a gente tem carregado, que o Senhor possa nos ajudar, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar. Abre os nossos olhos, Senhor, abre o nosso ouvido, Deus, para ouvir o Espírito Santo do Senhor, porque Ele fala, Ele sempre está falando, mas muitas vezes a gente não dá ouvidos, ó Deus, sobre todos esses pesos, tudo isso que a gente tem carregado, que tem nos atrapalhado, ó Deus. Jesus fala sobre o solo pedregoso, que é aquele que a semente não aprofunda as raízes, Senhor. Não permita que nós sejamos assim, ó Deus, esse solo pedregoso, que a raiz não se aprofunda, que não chega à fonte de água viva, Pai. Que nós possamos ser um solo bom, um solo onde a Tua semente é plantada, o Espírito Santo rega e ela frutifica, Deus. E as pessoas que estão à nossa volta colhem desses frutos, ó Deus. Então, que o Senhor possa nos fortalecer, ó Pai. Eu quero orar, também interceder pela vida do pastor Michel, ó Deus, que o Senhor, na Tua infinita misericórdia e bondade, possa o fortalecer, o restabelecer, ó Deus. Cura, dá todo entendimento, discernimento, ó Pai. E é o que nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A pastora Rose vai ministrar a ceia. Graça e paz, irmãos. É uma noite muito especial, além do pastor Luiz ter trazido a palavra, né? Está cada vez mais
desenvolto, né? Eu fico tão orgulhosa. E também porque é uma noite de ceia. E toda noite de ceia parece que os assuntos são repetidos. Fala de sangue, fala de cruz. E hoje eu quero falar de sangue e de cruz. Quero te convidar para abrir 1 aos Coríntios. A gente sempre usa 1 aos Coríntios 11 para falar de ceia, nós vamos falar. Mas eu quero ler o versículo 18. Muito bem citado pelo pastor Luiz, Noé, quando estava construindo a arca, é que não havia essa expressão, mas tiraram muito sarro de Noé. Porque Noé estava fazendo algo que não condizia com a época. Ló, quando foi falar com os seus 2 genros, eles também tomaram Ló como doido. E a palavra de Deus aqui nesse versículo fala uma coisa, que todos nós somos taxados de doidos, de Noé, de Ló, dos nossos tempos. Está escrito: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Irmãos, eu costumo mandar bom dia e agora eu aprendi a mexer com o Canva. E o Canva tem as figurinhas grátis lá. E tem cruz de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é cor. Por quê? O mundo não entende o que quer dizer a cruz. Mas a palavra nos fala, se você quiser um resumo em pouquíssimas linhas do plano de Deus para todas as épocas, que envolve tudo, é um Deus soberano, único, que criou os céus e a terra. Ele criou o homem e ele sentiu amor por esse homem. E esse ser maravilhoso, que não precisava, porque é Deus, veio na forma humana, numa cruz, verteu o seu sangue, ficou sem nada e ressuscitou. Esse é o Evangelho de Deus. Essas pequenas palavras. Só que quando nós vamos falar de cruz, hoje em dia, as pessoas não querem mais ouvir. Não cola. Não faz sentido alguém soberano morrer na cruz. Talvez algumas palavras, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. Essas palavras, elas são buscadas, elas são repetidas, elas agradam ao ouvido. Mas se você for falar de cruz e Jesus morrendo e derramando sangue, isso não combina com a nossa época. Você vai ser taxado de louco. E essa palavra aqui, ó, na minha tradução, está loucura para os que se perdem. Ela foi derivada dessa palavra que nós temos hoje, a palavra débil mental. Só para você ter uma ideia de como as pessoas encaram alguém que fale de cruz. Não estou falando de uma imagem só, mas é pregar. Você sabe o que a cruz significou? Alguém que não precisava de mim, que era autossuficiente, que é onisciente, onipresente. Para que morrer na cruz? Morrer na cruz é para quem não pode nada, para quem é rejeitado, não para aquele que fez os céus e a terra. Essa palavra é loucura para os que estão se perdendo, mas para aqueles que estão caminhando para a salvação, porque a salvação nós somos salvos, mas ela vai se concretizar ou no dia que o Senhor nos levar pela morte, ou para aqueles que vão vivenciar o arrebatamento. Aí sim vai ser fechado um ciclo, o ciclo da salvação. Para nós, ela não é loucura. A gente pode ter dificuldade para entender como Deus amou
tanto a esse ponto. Mas, se você quiser ter um termômetro para a sua vida espiritual, pergunte-se o quanto eu valorizo a cruz de Cristo. Se ela não disser nada para você, é porque você está na condição de se perdendo. E é hora de acordar. Nós estamos numa época muito difícil. Realmente, as pessoas estão se esfriando. É hora de acordar. Acordar como igreja, de fazer da Santa Ceia um momento único na nossa vida. Você sabia que existem cristãos em certos lugares que não conseguem fazer isso por causa da perseguição? Eles não conseguem nem se reunir, principalmente no Oriente Médio, onde o Islã proíbe qualquer tipo de reunião nesse gênero. Eles anseiam por celebrar a ceia do Senhor. E nós temos esse privilégio. E como nós aceitamos a cruz de Cristo na nossa vida, ela é loucura para os outros, mas para nós não. Nós vamos cear hoje sabendo que custou um preço muito alto. Para nós foi de graça. Vem beber, vem comer. Nós não precisamos fazer nada. Não é pelas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. Então eu quero te convidar a abrir o texto áureo, que toda ceia ele é lido. E quero também te estimular a ler em casa 1ª e 2ª aos Coríntios. Por quê? Eu, como frequento igreja há muitos e muitos anos, sempre que um pregador ia falar da Santa Ceia, e ele ia começar a ler o versículo 23, ele fazia uma coisa que eu imitei ele por longos anos. Eu adquiria uma voz especial. Aí eu começava, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Um ar solene. Eu aprendi assim. Aí o Espírito Santo começou a me mostrar. Você começa a ler 1 aos Coríntios na sua casa, você vai ver. Corinto era uma cidade extremamente pecadora. Era comum as pessoas naquela época, quando elas falavam, aquela pessoa lá está perdida, eles falavam, aquela pessoa está corintianizada. Ó, falar mal não é Corinthians, não, é corintianizada. A cidade tomou conta daquela pessoa. Era essa igreja aqui, eles se converteram de caminhos terríveis, de pecados assim escabrosos. E Paulo, após a conversão deles, eles andaram se descaminhando. E Paulo precisou escrever essa carta descendo a lenha neles. Quando a gente vai ler esse porque eu recebi, ele está no meio de um discurso inflamado, numa bronca. Então, se você lê em casa, faz esse exercício, como se você fosse Paulo, dá bronca. E aí você vê que ritmo que ele vai tomar, porque determinados assuntos ele melhora a bronca. Então aqui nós vamos ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A nossa Santa Ceia está bem moderna. Eu vou pedir para o Luiz e para a Cíntia, se o Davi quiser ajudar, é bem-vindo, para distribuírem. E agora, a própria embalagenzinha tem o pão e o suco de uva. Você só toma um cuidado extra para não... Olha lá, é isso mesmo, ó. A Pamela tá igual aquela aeromoça explicando. Isso é modernidade, a gente já foi por muitos anos daquele jeito antigo. E nós vamos começar agora com o pão.
Vou pedir para você ficar em pé. Só volta eu falar e eu... Esse pão é um símbolo do que foi o corpo, do que é o corpo de Cristo. Esse pão já foi um dia trigo na lavoura, passou sol, chuva, foi colhido, esmagado, moído num aparelho para virar farinha. Depois da farinha, ele foi sovado com água, sal e azeite. E isso tudo é símbolo do que aconteceu com o corpo do Senhor Jesus. Ele foi moído por nossas transgressões. Ele suportou a cruz e o seu corpo foi ao máximo martirizado, para que hoje, sem pagamento, nós pudéssemos fazer parte dessa ceia. Então levante essa pequena parte e vamos consagrar ao Senhor. Pai querido, nós entendemos, Pai, o significado deste pão e nós queremos te louvar, porque o Senhor, sendo quem és, Pai, o soberano de toda a terra, o Senhor escolheu que o teu filho viesse na cruz, a pior morte que poderia haver. Foi isso que nos trouxe a vida. Por isso, Pai, nós celebramos a Santa Ceia agradecidos pelo favor imerecido que o Senhor derramou sobre nós. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Podem comer. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Erga o cálice também. Do mesmo modo que o corpo padeceu, o seu sangue foi se esvaindo aos poucos, até que sobrou só um pouquinho de sangue e água. E um soldado furou o seu lado, e ele pôde dar o atestado de óbito, por causa daquele sanguinho e daquela água. E esse sangue continua produzindo efeitos por toda a eternidade e sempre vai produzir. A nossa vitória está no sangue do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro, pelo sangue e pela palavra. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o teu plano pode parecer loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, Senhor, que temos em Cristo Jesus a nossa esperança firmada. Isso é vida para o nosso corpo, Pai. Pai, que este símbolo agora, o suco de uva, que também, Senhor, foi espremida até que todo o suco fosse tirado, Pai. Também isso nos faz lembrar a tua dor, Senhor Jesus. Por isso, nesse momento, nós celebramos essa ceia do Senhor, em memória do que o Senhor fez, até que o Senhor volte, que nós cremos que será em breve. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Podem tomar. Senhor, nós rendemos graças a ti. Rendemos graças, Senhor, porque estamos em um país que ainda isso é possível fazer com liberdade. Te damos graças, Senhor, porque Satanás almeja que a ceia do Senhor não seja realizada, para que a mensagem da cruz não seja pregada. Mas nós, Senhor, somos testemunhas vivas do Senhor, do teu amor. Estamos aqui, Senhor, usa-nos
para levar mais e mais o teu evangelho, a tua mensagem, ainda que as pessoas nos taxem de loucos, de débeis mentais, Senhor, nós queremos pagar esse preço, porque para nós a cruz tem valor. Ó Senhor, graças te damos. Nunca, Senhor, nós vamos conseguir entender todo o alcance, mas que o Espírito Santo nos revele cada vez mais, Senhor, pela palavra, essa firmeza que nós temos, essa fé no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te louvamos por tudo, Senhor. Louvamos por esse espaço tão maravilhoso que o Senhor nos dá para podermos nos reunir como igreja. Senhor, congrega-nos novamente na próxima semana, com saúde, com paz, com as aflições resolvidas, e que a tua providência, Senhor, venha sobre o teu povo. Pai querido, sobre essas ovelhas que estão aqui, que o Senhor acrescente poder, virtude e sabedoria do Espírito Santo. Guarda todos, Senhor, no teu aprisco, impedindo, Pai, que o inimigo toque ou cause qualquer estrago na vida dos teus filhos. Cubra o Senhor com o teu sangue e revela a tua palavra cada vez mais a todos eles, que eles possam beber da água viva do Senhor Jesus. Que esta semana seja semana de vitória, de notícias boas, de grande gozo no Espírito Santo. Que o Espírito Santo distribua dons, que eles possam profetizar, que eles possam ter visões, que eles possam falar em línguas, possam orar e curar. Tudo, Senhor, para a tua honra e tua glória. Despede-nos em paz agora, na tua santa paz. Leva-nos para os nossos lares. E lá, Senhor, que haja paz, a paz do Senhor. Assim seja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.